não poderia aproveitar a sua vinda aqui e não falar um pouquinho sobre política. O senhor já foi vereador no Partido dos Trabalhadores em Fortaleza. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, como é que está o partido aqui no estado do Ceará. O presidente Lula chegou ao cargo, o governador Mano de Freitas também, ou seja, o PT está no nível nacional, estadual. Como é que está essa conjuntura para o ano que vem, 2024? Também tem essa história do PDT também, que, de certa forma, você espera um pouquinho, ver o que é que vai sair de lá, até para saber como é que essas conjunturas, essas alianças nos municípios, como é que você tem visto esse movimento, essa preparação do ano que vem e dentro do partido? Olha, primeiro assim, o partido está muito bem representado hoje, né? Assumiu de novo a presidência da República e, mais do que ter assumido a presidência da República, assumiu com essa liderança extraordinária, que é um dos grandes líderes mundiais, né? Que é o presidente Lula, que já recolocou o Brasil no cenário internacional como protagonista, né? Inclusive em todos os sentidos, né? Na saúde, na ciência, na pauta ambiental, né? E é claro que isso é um capital político extraordinário que se espraia, né? que vai abrangendo a todo o país, né? No caso aqui do estado do Ceará, a gente já vinha da administração, né? do governador Camilo Santana, do PT, e agora com a eleição do companheiro Elmano de Freitas, um nome histórico do Partido dos Trabalhadores, que tem toda uma militância desde a sua juventude no Partido dos Trabalhadores. Óbvio que é um governo de continuidade, mas apresentando, né, novas características, com o aprofundamento da participação popular no governo. Isso é uma característica, né, do companheiro Elmano. E, obviamente, que temos agora o desafio da eleição municipal de 2024. A gente sabe que é importante que as pessoas percebam uma coisa. Nós, no Brasil, nunca tivemos um governo de esquerda. E eu vou explicar por quê. Nós tivemos um governo liderado por um partido de esquerda, no caso o PT, mesmo no primeiro governo do Lula, mas nós não tivemos algo que eu penso que talvez a população deva despertar para isso. Porque você elege muitas vezes, a maioria das vezes, você elege o prefeito, elege o governador e elege o presidente da República de uma corrente de pensamento, e, ao mesmo tempo, elege a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa e o Congresso Nacional de uma corrente de pensamento oposta. E aí isso leva a que se tenha que construir um governo, não é? O chamado presidencialismo de coalizão. Por exemplo, o presidente Lula não tem como implementar, né, todo o projeto com mais tranquilidade. O projeto que foi defendido em praça pública, porque ele depende do Congresso. Né? E essas forças multiformes do Congresso faz com que tenha que ter essas alianças que acabam prejudicando muitas vezes a implementação desse programa. No caso aqui do estado do Ceará, nós estamos aí com esse conflito, né, que envolve o PDT, que vem há 16 anos, o PT e o PDT vêm nessa aliança, né, com o Cid Gomes inicialmente, depois com o Camilo. E com a eleição do ano passado, houve esse racha no PDT, uma crise assim que cada vez se aprofunda mais. Ontem nós tivemos aí essa situação, só não houve assim troca de tapa, né? Mas houve uma discussão feia lá no diretório do PDT, e hoje já tivemos a consequência disso, que foi a destituição do Cid Gomes da presidência do PDT aqui no estado do Ceará, tendo reassumido o André Figueiredo. É claro que eu estou colocando isso como militante do PT, mas assim, porque nós estamos analisando essa questão de como vão ficar essas alianças para o ano de 2024. Né? Tem uma parte do PDT que tem uma proximidade, que está na base aliada do governador Camilo na Assembleia Legislativa, mas é evidentemente que, sobretudo em Fortaleza, nós temos um gargalo, uma dificuldade, né? Porque tem uma decisão do Partido dos Trabalhadores, né, municipal de Fortaleza de lançar candidatura própria em 2024. Eu, inclusive, defendo ardorosamente essa tese. E tem uma outra articulação, inclusive dentro do PT, com lideranças do PT, que entendendo, né, já sinalizando, né, a possibilidade, inclusive, da candidatura do Evandro Leitão, né, lá do PDT,
para, na verdade, ele está saindo do PDT e que o PT pudesse vir a apoiá-lo. É claro que estamos ainda em discussões preliminares, acho muito difícil que a gente resolva isso até o final do ano. Eu penso que vai ficar realmente para 2024, o governador Elmano tem falado muito que só quer discutir essa questão em 2024, mas, obviamente, que a política, ela, às vezes, ela vai atropelando as coisas, né? Isso é muito dinâmica. Por exemplo, um evento como esse de hoje pode repercutir muito no que vai acontecer, né? Então, eu penso assim, que o PT está num bom momento, né? Nós temos a possibilidade de disputar a eleição estadual, as eleições municipais em muitos municípios aqui do estado do Ceará, inclusive aqui em Xeramobim. Me parece que tem até uma pré-candidatura já colocada do Paulo Ferreira, companheiro Paulo Ferreira, e lá em Fortaleza também nós temos já colocado como pré-candidato a companheira Luiziane, o companheiro Guilherme e a companheira Larissa, que, aliás, tem ligações familiares aqui no Xeramobim, né, Larissa Gaspar, mas eu acho que a Luiziane está realmente muito motivada, muito engajada, é o maior nome que a gente tem para disputar a Prefeitura de Fortaleza, e eu não só creio, mas também, como vou, me esforçar intensamente para que, de fato, a gente tenha essa candidatura da Luiziane Lins em Fortaleza em 2024. Mas se não for o nome da Luiziane escolhido em Fortaleza e, por exemplo, o Evandro entra no partido, o partido se une em torno do nome dele ou não? Olha, nós temos duas tradições dentro do partido. A primeira tradição, que eu acho que todo partido deveria ter, é a fidelidade partidária. Se um partido se organiza, quem está dentro desse partido está por livre e espontânea vontade. Então, se o partido está organizado, democraticamente decide lançar uma candidatura, os perdedores daquela disputa interna têm que se conformar e vestir a camisa daquela candidatura, porque é a candidatura do partido. Então, o PT sempre teve isso, nós temos isso na nossa tradição. Mas também nós temos uma outra tradição que eu julgo muito importante, e aí tem a ver com essa história de filiações de última hora. Nós, no partido, quando você tem uma personalidade, né, uma liderança política forte, que quer se filiar ao PT, ele tem um trato diferenciado de um eleitor comum. Por quê? Porque para saber se ele realmente está abraçando o programa partidário, se de fato ele está vindo para passar uma boa temporada, ou até mesmo com a ideia de passar a vida inteira no partido. É claro que ninguém, às vezes, não passa a vida inteira, mas eu estou falando no sentido de você saber que você está entrando no partido não apenas para postular uma candidatura. Então, não é que você não possa, uma liderança, entrar hoje no PT, no último dia de prazo, para ser candidato na próxima eleição. Pode, não tem problema. No entanto, você não pode, a nossa tradição partidária do PT, não é comum na nossa tradição você abrigar esse tipo de filiação apenas para ser candidato numa eleição. Eu acho que esse é o problema maior que enfrenta o presidente da Assembleia. Até porque, se você pegar a discussão que está sendo tratada nisso aí, ele está dizendo o seguinte, que ele pode ir do partido, ele recebeu convite de vários partidos. Então, ele pode ir para vários partidos, até o PL do Bolsonaro convidou ele agora para ir para o partido, entendeu? Então, na nossa militância, isso soa muito mal, porque, Estênio, se você pode ir para o PT, ao mesmo tempo você manifesta interesse que você pode ir para o PT, pode ir para o PL, pode ir para o PCdoB, pode ir para o PMDB. Então, é muito frágil esse tipo de filiação. Como é que o senhor responde, para a gente finalizar mesmo, a crítica, por exemplo, ao Partido dos Trabalhadores, que diz que já tem a presidência da República com o presidente Lula, tem o governo do Estado com o governador Elmano, e também quer a Prefeitura de Fortaleza, o pessoal diz que acha que o PT quer tudo ao mesmo tempo. Como é que responde a isso? Eu respondo dizendo o seguinte, que isso é natural da política. Não tem nenhum partido político que se constitua e não tem o objetivo de alcançar o poder. Isso é absolutamente normal da política, né? As alianças, elas podem até ser construídas, e o PT já demonstrou que tem essa capacidade também dessa interlocução de abrir mão. Nós já apoiamos, por exemplo, o Cid Gomes, né? Foi apoiado pelo PT. No interior do estado do Ceará, nós somos minoritários. Na maior parte dos municípios do estado do Ceará, onde o PT, inclusive, foi para uma vice-prefeitura ou para uma Câmara de Vereadores, nós apoiamos outros partidos.
Então, essa crítica, ela é muito, inclusive, de um certo modo, ela nega a essência da política, a crítica que às vezes se faz. Obviamente, se o partido tem quadros, tem um programa partidário, tem uma história que o habilita a disputar o poder nos 3 níveis, não é porque ele tem a presidência da República que ele não poder ter a prefeitura, ou não é porque ele tem a prefeitura que não vai poder ter o governo do Estado. Por exemplo, muitas vezes as pessoas que fazem essa crítica são as mesmas que são herdeiros aí de uma tradição coronelística aqui do Estado do Ceará, que mandaram não só em Fortaleza, no Estado, mas na ampla maioria dos municípios. Então, muitas vezes, essa crítica vem dessas pessoas. Deodato é candidato ano que vem? Não. Minha tarefa hoje é fazer um bom trabalho na superintendência do IBAMA. Eu quero, o tempo que eu passar no IBAMA, eu quero me dedicar, assim, euforicamente, entusiasticamente, para a gente construir uma pauta ambiental no estado do Ceará, que nos coloque ali, no patamar das grandes administrações do IBAMA no Brasil. Deodato Ramalho, um dia será candidato a prefeito em Boa Viagem? Não sei, eu digo com sinceridade que, é claro que, hoje assim não está no meu horizonte candidaturas. Eu não digo que não possa acontecer, porque eu sou político, eu sou filiado a um partido político. Mas, nesse momento, assim, o meu empenho mesmo é de fazer um grande trabalho na superintendência do IBAMA para ajudar o governo do presidente Lula a colocar a pauta ambiental como o ápice, de tudo que já foi construído nesse país. Prefeitura comandada por Regis Carneiro, lá em Boa Viagem, como é que o senhor avalia? Como é que está a estrutura do PT também lá na terra de Boa Viagem? Olha, nós do PT e Boa Viagem somos ainda muito frágeis, temos dificuldades, muitas dificuldades, e aí é por conta exatamente disso que eu lhe disse, porque às vezes, lamentavelmente, essa necessidade, essa dificuldade do governador, de qualquer governador, de construir uma maioria programática, acaba sacrificando os companheiros de primeira hora. E isso é uma coisa que tem acontecido no PT. Lamentavelmente, eu compreendo, faz parte da correlação de forças, nós temos muita dificuldade. No caso, nós temos um bom relacionamento pessoal, eu não digo nem partidário, com o prefeito Regis. Eu considero, pessoalmente, a gestão do Regis Carneiro como uma das melhores gestões que aconteceu no nosso município. Desde que eu me entendo por gente, eu digo muito, não que não tenha problema, não que não tenha dificuldade, até críticas que merecem alguns pontos, mas, sem dúvida nenhuma, foi uma grata surpresa, a gestão, está sendo uma grata surpresa a gestão do prefeito Regis Carneiro. Ele tem realizado muito, tem tido uma postura muito pacificadora, tem diálogo com todas as correntes do município. Foi a primeira vez, olha, eu sou advogado e em todas as eleições, Estênio, passava a eleição, chovia de causas no meu escritório contra a prefeitura por perseguição de todos os prefeitos anteriores ao Regis, de todos. E eu estou lhe falando desde 1980, quando eu me formei em advocacia. E agora, em 2021, quando ele assumiu, foi a primeira gestão que nós não tivemos isso. Então, eu louvo muito também por essa capacidade, essa humildade que ele tem, de dialogar com todo mundo sem discriminação. E além de estar sendo um prefeito muito realizador. Tem alguns gargalos ainda na saúde, tem um gargalo horroroso, por exemplo, na questão ambiental, que é a questão do lixão, que eu acho que ele já devia ter feito alguma coisa e não fez ainda, mas, no geral, sem dúvida nenhuma, ele tem feito uma grande administração. Perfeitamente. Deodato Ramalho, muito obrigado pela presença aqui, por esse papo maravilhoso.